aqui a gente não consegue ver a imagem. Não tá A gente saindo? vê só tela pretinha. Ixi, então vamos tentar de novo. Essas tecnologias. Você quer que eu jogue daqui? Eu posso tentar também. Vamos ver se agora vai. Tá. Agora acho que vai aparecer. Ah, agora deu. Então,
vida. Jesus, sou mais filho do Pai. Jesus, como água viva, quero levar o teu amor. Jesus, alimento que dá vida. Jesus, sou mais filho do Pai. Jesus, como água viva, quero levar o teu amor aos homens, Senhor. Boa noite. Damos as boas-vindas a todos os participantes do workshop Somos Tua Voz, a rádio a serviço da Aliança, com os palestrantes Armando Teixeira e Adrina Costa, comunicadores da Rádio Milícia da Imaculada. Expressamos nosso entusiasmo por estarmos reunidos com participantes de 38 cidades de 11 estados do Brasil e ainda do Distrito Federal. Contamos ainda com participação de audiência internacional com representantes de Portugal e do nosso vizinho aqui do Paraguai. Saudamos aos membros das diversas comunidades do Movimento Apostólico de Schanstatt, também os integrantes das pastorais de comunicação, que têm participado em grande número dos nossos workshops. Estamos unidos nessa caminhada de preparação para o 2º Congresso de Comunicação de Schanstatt, que já está bem próximo. Outubro e novembro já se avizinham. Fiquem à vontade, estamos em família e desejamos que todos aproveitem ao máximo esse evento. Nós vamos iniciar com uma oração. Eu vou compartilhar a tela para que possam acompanhar. Espiritualmente no santuário, queremos saudar nossa querida mãe, rainha e vencedora, 3 vezes admirável de Schanstatt, e junto com ela, suplicar as luzes do Espírito Santo. Espírito Santo, tu és a alma de minha alma, cheio de humildade te adoro, ilumina-me, fortifica-me, guia-me, consola-me. Revela-me tanto quanto isso, ao plano do eterno Pai corresponde. Revela-me os teus desejos. Faz-me entender o que o amor eterno de mim deseja. Faz-me entender o que devo fazer. Faz-me entender o que devo sofrer. Faz-me entender o que em silêncio, com modéstia e reflexão, devo aceitar, carregar e suportar. Sim, Espírito Santo. Desculpa, saiu aqui a tela. Sim, Espírito Santo, faz-me entender a tua vontade e a vontade do Pai, pois minha vida inteira não quer ser mais que um contínuo e perpétuo sim aos desejos e ao querer do eterno Pai. Amém. Confio em teu poder, em tua bondade, em ti confio com filialidade. Confio cegamente em toda situação, Mãe do teu Filho e na tua proteção. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora, então, vamos ouvir
a irmã Nilza da Silva, que nos falará em nome da Central Nacional de Assessores do Movimento de Xanxta. Boa noite, irmã Nilza. Tá sem som, irmã. Desculpa. Boa noite, Ana Paula. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Boa noite ao Armando e à Adrina, que vão nos dar o tema dessa noite. Em nome de todos os assessores do movimento de Xanxta no Brasil, nós acolhemos a cada participante, aos da PASCOM, aos dos ramos do movimento, aos do Brasil, de fora do Brasil. Desejamos que esse workshop seja realmente uma noite de aprendizagem, de troca de experiências também. Como já disse a Ana Paula, sintam-se muito à vontade, muito em casa. E nós desejamos o mesmo também para o Armando e para a Adrina. Sintam-se em casa aqui conosco, né? E muito obrigada já antecipadamente por vocês prepararem esse material dessa noite e nos ajudarem, então, a nós do movimento e a todos da PASCOM de todo o país a melhorar ainda mais a comunicação por meio do rádio. Boa noite para vocês e sejam bem-vindos. Muito obrigada, irmã Nilza. Nós informamos que esse workshop ele será gravado e para garantir, então, a melhor qualidade na gravação, pedimos a todos que desliguem suas câmeras e para melhor compreensão, também evitando os ruídos, interferências, que mantenham durante a nossa apresentação os microfones desligados. Será aberto um espaço para perguntas, então podem durante a palestra, durante a apresentação, colocar suas perguntas no chat. Então, os nossos apresentadores da noite são Armando Teixeira Júnior e Adrina Costa, como já falamos, comunicadores da Rádio Milícia da Imaculada. Para a gente conhecer um pouquinho, a Adrina Costa, ela é uma leiga consagrada do Instituto das Missionárias da Imaculada, Padre Maximiliano Kolbe, do qual faz parte há 20 anos. Ela realiza o seu apostolado e missão como colaboradora da Milícia da Imaculada, através da comunicação pela rádio e TV, tendo atuado em Maceió, em rádio, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em rádio e TV, em São Bernardo do Campo, São Paulo, onde fica a sede do Instituto, e na cidade de São Roque e Bilac, ambas no estado de São Paulo. Há 13 anos ela atua em Atibaia, na rede Imaculada de Comunicações, possui habilitação em Comunicação Social e Jornalismo. Boa noite, Adrina. Boa noite, é uma alegria estar com vocês aqui nessa noite. Como a irmã disse, me sinto em família. É um privilégio. Muito obrigada por esse convite. Apresentamos também o Armando Teixeira Júnior, graduado em Comunicação Social, habilitação em Jornalismo na Unesp de Bauru, São Paulo. Tem 14 anos de experiência em rádio, experiência em jornalismo impresso, em site e notícias. Atualmente, atua na locução, produção e auxilia no Departamento de Jornalismo da Rede Milícia da Imaculada Conceição. Trabalha no portal Atibaia News, site de notícias regionais, e está iniciando o 3º ano de Faculdade de Letras. Ele é casado, pai de uma menina de 5 anos. Ambos os palestrantes participaram da estruturação da Rádio Imaculada em Atibaia, São Paulo, e na implantação de uma programação local. Boa noite, Armando. Boa noite também a todos que durante este encontro, farão desse momento um momento especial. Tenho certeza que o rádio, ele faz parte da memória afetiva de todo mundo, então nós gostaríamos de, nesta noite, fazer uma grande homenagem a esse meio de comunicação tão querido. Então vai ser uma alegria. A palavra, então, está com vocês agora. Tá. Fiquem à vontade. Vamos compartilhar a nossa tela, então, agora. Bem, vamos iniciar. E é muito forte. Somos tua voz.
aliança a serviço, a rádio a serviço da aliança. Enquanto rezávamos, eu pensava, somos tua voz. E este é o papel dos meios de comunicação da rádio, para nós, né, católicos cristãos, ser a voz de quem? Nós vamos, né, também tentar juntos perceber isso. Cortou um minutinho? Não foi só para mim? Aqui também parou. Então, vamos aguardar que seja retomada, então, a conexão. Travou, acho que foi um problema deles lá. Vamos passar uma mensagem para eles. A conexão. Vocês estão bem com a nossa conexão? Agora voltou. Retomou o som. Ele deu uma falha, Adrina. Tá bom? Falhou tanto o áudio como a apresentação de vocês. Agora voltou, normal. Tá. Tudo bem. Então, eu vou retomar. Eu estava dizendo que aqui em Atibaia, nós estamos há 20 anos, a Rádio Imaculada, e aqui, tanto na cidade de Atibaia e nas cidades da nossa região, né? Pode passar. E também, né, eu quero apresentar para vocês quem é a Milícia da Imaculada. Que tudo começou com essa associação pública de fiéis cristã, né, que é a Milícia da Imaculada, que foi fundada por São Maximiliano Maria Kolbe, dia 16 de outubro de 1917. E Frei Sebastião Benito Fario, ele, quando conheceu a Milícia da Imaculada, ele quis trazer, né, este movimento para São Bernardo do Campo, para o Brasil. E nós existimos aqui, lá, né, em São Bernardo do Campo, desde dia 14 de novembro de 1987. Tudo se iniciou com o projeto Consagração a Nossa Senhora. Quero partilhar duas coisas interessantes e bonitas, né? Foi um projeto de 5 minutos, não tinha estrutura alguma para gravar, né, a consagração à Nossa Senhora. Então, era gravado dentro de um guarda-roupa. Não podia ter ruído, porque ia para uma rádio, né, a gravação. Então, era gravado dentro de um guarda-roupa. Mas, voltando, tudo nasceu, né, quando o Frei Sebastião, eu não sei se tem alguém do ABC, que neste momento conosco, ele estava em Santo André, né, ele parou o carro dele durante a noite e ele viu muitas luzes, né, e ele se perguntou, mas o que eu posso fazer para chegar até essas pessoas, o que eu posso fazer para entrar nesses lares e chegar no coração dessas pessoas? Aí veio uma luz através do rádio, das ondas do rádio. Foi aí que nasceu, né, a Rede Milícia Sat. Porque primeiro foi Rede Milícia Sat, que atualmente é chamada de Rede Imaculada de Comunicação. Nós temos como emissora a nossa sede, que é em São Bernardo do Campo, aqui em Atibaia, Maceió, e mais de 50 retransmissoras pelo Brasil. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, temos a TV Imaculada, né? Também a nossa programação ela é acessada através da rádio online, do aplicativo, né, gratuito, ou pode acessar no site, o Android ou iOS. A nossa obra, desde o início, ela conta com a participação de sacerdotes, religiosas, leigos. O leigo é a maior preciosidade da nossa obra, que são chamados de milites. Também de profissionais, porque nós precisamos de profissionais e bons profissionais como o Armando Teixeira, né, que integram o nosso quadro de funcionários, né, voluntários e colaboradores. Nós temos também, nós publicamos mensalmente 3 revistas. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui nas minhas mãos, mas eu tenho aqui nas minhas mãos a revista O Pequeno Milite,
a revista Jovem Mibit e a revista O Mibit. Né, são 3 publicações também que faz parte, né, da nossa obra, que nos ajuda, na verdade, a manter. Né? Nós não temos comerciais, também esse é um fator. Né, e o que nos mantém é justamente as nossas revistas. Através do portal miliciadeimaculada.org.br é possível encontrar notícias, detalhes da programação, informações gerais, acessar a rádio. E hoje em dia também podcast, né, que está na moda, entre tantas outras coisas, mas sempre ligado à nossa espiritualidade e notícias do Brasil e do mundo também. Olha, gente, a Adrina, ela falou muito bem sobre o que é a Rádio Imaculada hoje, né? E tudo isso que ela falou, inclusive sobre as revistas, sobre a nossa TV, começou com 5 minutos de rádio. Né? Então, você que hoje tem a oportunidade, muitas vezes, de no rádio da sua cidade ter acesso a 5 minutos, saiba que isso é um valor muito precioso, ainda hoje. E eu deixo aqui uma provocação, uma pergunta para vocês. O rádio, ele é uma ferramenta do passado, do presente, ou ele é ainda uma ferramenta para o futuro? O rádio, ele está obsoleto? Será que ninguém mais ouve rádio? Olha, eu vou te dizer que eu já ouvi muito isso. Muitas pessoas, sem nenhum embasamento, né, eles tratam o rádio como um meio de comunicação que está desaparecendo. E agora a gente vai descobrir se isso é verdade. A Cantar Ibope Mídia, ele é um instituto, né, de pesquisa na área de comunicação extremamente conceituado. Ele é uma das melhores fontes que nós temos para saber, né, sobre qualquer tipo de meio de comunicação, o que as pesquisas dizem a respeito. E olha aqui o que é falado sobre o rádio. O rádio, ele é ouvido por 78% da população nas 13 regiões metropolitanas pesquisadas do Brasil. Aí você fala assim, mas Armando, você pegou essa pesquisa de 10 anos atrás? Não, essa pesquisa é do ano passado, 2020. E a grosso modo, esse número aqui quer dizer que a cada 10 pessoas, aproximadamente 8 ainda ouvem rádio. Olha outro dado interessante aqui em cima. 3 a cada 5 ouvintes escutam rádio todos os dias. Porque alguém pode falar para você, mas eu escuto rádio 5 minutos, uma vez por semana. Não, o rádio, ele é parte integrante da vida das pessoas, né, porque mais da metade escuta rádio todos os dias, inclusive sábados e domingos. E também, se você falar, mas cada um escuta ali no seu carro, né, só naquele tempo que não está fazendo nada. Não, cada ouvinte passa cerca de 4 horas e 41 minutos, isso é uma média, tá, da pesquisa, ouvindo rádio por dia. Ou seja, a pessoa não liga e desliga apenas o rádio. Ela passa muito tempo no rádio, e o rádio é uma companheira é um companheiro dessa pessoa. A programação é uma programação que realmente acompanha essas pessoas. Aqui, olha, outros dados muito importantes. Né? 78% da população ouviu rádio, 3 a cada 5 ouvintes escutam todos os dias, como a gente viu ali. 46% dos ouvintes de rádio acessaram também serviços de streaming e áudio durante a pandemia. Ou seja, está mudando a forma como as pessoas consomem rádio, mas não necessariamente o rádio está sendo menos ouvido. 24% dos ouvintes de rádio acessaram a internet e ouviram podcasts durante a pandemia. Mais uma vez, o que a gente falou, o podcast é uma ferramenta que está crescendo. Dica para você da Pascom que gosta de comunicação, que gosta de rádio. Se você não tem um horário ao vivo, pense num podcast. 63% dos ouvintes de rádio que acessaram a internet
pretendem encontrar a família e os amigos quando voltar a vida ao normal. Por que tem esse dado tão em destaque aqui na pesquisa? Mostra que o rádio, ele realmente fez o papel da família das pessoas nesse tempo da pandemia. Quando você não teve acesso à família, você teve acesso ao rádio, você teve acesso aos meios de comunicação. Conclusão que nós chegamos é que o rádio está se transformando. O rádio, ele está se fundindo com outras mídias. Hoje nós já temos a web rádio. O que é a web rádio? É a rádio pela internet, sem a necessidade de uma antena. Muitas vezes, com necessidades mínimas de um estúdio. Né? Hoje nós temos a possibilidade de uma live. Né? O que é uma live? Às vezes um show ao vivo através do rádio. Né? Antigamente, quem conhece um pouco de história da rádio sabe que a rádio começou... Só um instantezinho aqui. Opa, pronto. Que a rádio começou a fazer muito sucesso com programas de auditório, gente. Olha só. E hoje em dia a gente tem quase isso com a transmissão de uma live. O auditório não está do lado do cantor, mas ele se apresenta ao vivo para as pessoas. Transmissão via redes sociais. Né? A rádio, agora, ela não é só transmitida através daquele radinho de pilha. Né? Você está lá ao vivo pelo rádio de pilha e também ao vivo através de uma mídia, seja ela através da internet, através de uma rede social. E hoje não transmitimos apenas áudio. Muitas emissoras de rádio já transmitem imagem, e é a tendência para o futuro. Aqui nós vemos o estúdio da Rádio Bandeirantes e aqui o estúdio da Jovem Pan. Os locutores, eles já estão aprendendo a se portar diante das câmeras. Então agora, para eles, é como se fosse televisão. A linguagem ainda é linguagem de rádio, mas a linguagem corporal já é uma linguagem de imagem. Eles já se preocupam na imagem que eles vão passar diante das câmeras, mesmo sendo locutores de rádio. Alguma dúvida? Alguém gostaria de falar algo? Eu posso prosseguir? Até aqui, não. Pode continuar. Ok. Agora nós vamos à parte prática, né? Por que o pessoal gosta de workshop? Porque a gente descobre o que a gente pode fazer e o que a gente não pode. Só que pro rádio não é bem assim que funciona. Eu vou te explicar por quê. Falando no microfone, se você já visitou um estúdio de rádio, você sabe que tem uma luzinha, geralmente, essa luzinha no ar, e quando ela acende, todo o barulho que você faz perto do microfone, ele se torna uma transmissão de rádio. Desde a sua respiração até uma batida na mesa, sai pelo microfone. Então, o mais importante, o que a nossa voz vai projetar para o microfone? Eu posso falar gírias? Oh, legal, cara, maneiro. Vamos pensar nisso daí. Eu devo usar uma linguagem extremamente formal? Aquela linguagem assim que parece que eu estou pedindo licença até para pedir licença. Devo fazer isso? Estamos falando com pessoas de todo o Brasil. Cada um tem seu jeitinho de falar. Eu posso falar com sotaque regional? Aquele sotaque arrastado, né? Posso utilizar isso no microfone? Ou eu devo tentar me controlar? Pessoas que muitas vezes entram no microfone e eles querem criar um personagem. Eles mudam a voz, mudam o jeito de falar. Tantas pessoas que a gente conhece que, depois que entram no ar em algum programa, familiares daquela pessoa falam assim, nossa, não te reconheci falando no rádio. Para todas essas perguntas, existem respostas. Mas eu peço que vocês leiam a frase que está em vermelho ali, ó, embaixo, antes da gente continuar para a coluna da direita. No rádio, gente, quase tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. É uma frase que a gente escuta muito, né? Muitas vezes em retiro de formação, retiro de grupo de jovens. É uma frase que, para nós que somos católicos, engajados de alguma forma em comunidades, né? A gente sempre escuta. E para o rádio é a mesma coisa. Posso falar gírias? Sim, você pode. É um traço de oralidade que muitas vezes os locutores utilizam.
mas é necessário analisar o público-alvo, ver em qual veículo de comunicação eu estou falando, qual o tema que eu estou abordando e, sobretudo, transmitir naturalidade. Essas respostas da direita, elas respondem todas as perguntas da esquerda. Devo usar linguagem formal? Claro, se você analisar o seu público-alvo, você não vai usar uma linguagem formal se você estiver fazendo, por exemplo, um programa voltado ao público jovem. Se você está lá com a sua audiência, o seu público-alvo são jovens de 18 anos, e você fizer um programa inteiro com uma linguagem extremamente formal, com 5 minutos de programa, você não vai ter um jovem te ouvindo. Da mesma forma, se você fizer um programa repleto de gírias, e o seu público-alvo forem catequistas na faixa de 50 anos, eles vão sair escandalizados, não vão te ouvir. Ou você vai perder sua credibilidade. Né? Outra coisa, qual veículo de comunicação eu estou falando? Se você ganha um espaço de alguns minutos em qualquer rádio para falar sobre o movimento da Mãe Rainha, para falar sobre a sua PASCOM, para falar sobre a sua comunidade, a sua paróquia, o seu grupo de jovens, você tem que saber em qual veículo de comunicação você está falando. Para quais pessoas você está falando. Será que eu estou falando na rádio comunitária da minha cidade, que teria um público só de vizinhos e amigos? Ou muitas vezes eu estou falando numa rádio que é ouvida em cidades vizinhas, que é ouvida no Brasil, em outras cidades? Né? Qual o tema que eu estou abordando? Por exemplo, eu tenho a mania de falar muitas gírias, mas eu sou convidado a falar sobre um tema de mariologia, um tema sério, falar sobre estudo da Bíblia, né? Então eu não vou poder falar gírias abordando esse tema. Posso criar um personagem? No rádio existem personagens que até transbordam bordões, falam gírias, usam a linguagem arrastada, né? Falam com sotaque regional. Isso é bonito, isso dá vida para o rádio. Mas antes de tudo é necessário transmitir naturalidade. Né? Porque, olha, gente, um mau ator, né? Assim, uma pessoa que é a pior coisa de você assistir na TV é um mau ator. E isso acontece também com a pessoa que não transmite naturalidade quando está ao microfone. Você percebe pela entonação se aquilo está sendo forçado. Né? Então, quem escuta a rádio sabe disso. Todos esses cuidados nós devemos ter quando estamos falando ao microfone. Bem, aqui a comunicação a serviço da igreja. Lembrei até do tema, né? Somos tua voz. A voz de quem? A voz da igreja. Né? Porque quem representamos? Mas como cristãos católicos, representamos a igreja. Na Igreja Católica Apostólica Romana. Então, toda vez que nos dirigimos, estamos no microfone, nós temos que pensar na nossa igreja, né? Pensar nos documentos da igreja, encíclicas, estudar, né? Também saber, conhecer tudo aquilo que a nossa igreja do Brasil nos pede. Isso é muito importante para que a gente possa desenvolver também um bom programa. Aqui na Rádio de Atibaia, nós temos um programa chamado Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati, que é um estudo sobre a doutrina social da igreja. E quem que apresenta esse programa? É um padre professor da doutrina social da igreja, porque são assuntos que não é qualquer um que pode chegar aqui e desenvolver, né? Que aí eu já vou para o tópico seguinte, né? Representamos o movimento dentro da igreja, justamente isso. Passa, por favor. Minha opinião ou a opinião da igreja? É claro, como indivíduo, como pessoa, eu tenho a minha opinião, né? Como todos vocês, né? Cada um tem a sua própria opinião. Mas o que prevalece? O que prevalece é a opinião da igreja, é a minha fé. É aquilo que eu acredito. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado com relação a isso, né?
depois, né, devo falar sobre política ou assuntos polêmicos, porque, que nem aqui, Rádio Imaculada. Na Rádio Imaculada, falar sobre política, o próprio catecismo da Igreja Católica, né, em alguns momentos, abrange aí o assunto sobre política, é desenvolvido, porque a gente precisa saber, a gente precisa conhecer, né, mas nunca esquecer, né, como sempre, aquilo que é como cristão, né, quais são os valores para a gente falar, para a gente desenvolver, e sempre lembrar, né, de trazer um profissional, uma pessoa que realmente sabe o que ela vai falar, né? Não é partido, não é isso, não é aquilo, mas lembrar, nós estamos a serviço da igreja. Somos a tua voz, a voz da igreja. E olha, gente, uma palavrinha que todo mundo deve estar escutando, que é fake news. Gente, cuidado com as fake news. Tradução literal, notícias falsas. Checar sempre se uma notícia é verdadeira antes de repassar uma informação como sendo verdadeira. Na dúvida, se você tem dúvida da veracidade de uma informação que você teve, você não deve abordar e nem compartilhar esse assunto. E eu vou te dizer por quê. Às vezes, a gente ganha de presente de uma rádio 5 minutos. E a gente quer fazer caber naqueles 5 minutos muita informação. E daí o que acontece? Às vezes cai na nossa mão uma informação que a gente acha muito legal. Quem compartilhou foi o meu tio, que é super antenado, foi o padre, foi o amigo. Gente, não interessa, né? Todos nós somos passíveis de erro. Pode ter sido o padre da sua paróquia. Antes de você falar no rádio sobre uma informação que você recebeu, às vezes pelo WhatsApp, você tem a obrigação de checar, porque a partir daquele momento, a palavra dita, ela não tem volta, principalmente no rádio. A partir do momento que você falou, né, aquilo já está ali, ó, como se tivesse sido escrito em pedra, não volta para trás, é uma flecha lançada. Então, muito cuidado com as fake news. Pode ter sido o seu pai, a sua mãe, o vizinho, o irmão, alguém que te encaminhou alguma coisa, você vai ter que checar. E como que eu faço essa checagem? 5 minutinhos no Google, em sites de confiança, você consegue checar se aquilo é verdade ou não. Te digo ainda mais, né? Se você está vendo uma notícia sobre a igreja, recorra ao Vatican News, que é o veículo oficial do Vaticano, e aqui no Brasil, recorra ao site da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. São os 2 sites mais confiáveis para checar qualquer informação sobre a nossa igreja. A espiritualidade é o microfone, né? A importância da oração. Acredito naquilo que falamos, viver aquilo que pregamos. Aqui na rádio nós temos muitos momentos de oração. E eu falo que para mim são os momentos mais importantes. Primeiro, com a experiência que nós temos com os ouvintes, porque não é um programa, é um momento de oração. Eu sempre falo isso, quando a gente está rezando o Rosário, o Terço da Misericórdia, tantos outros momentos, né? É um momento de oração, um momento que nós nos recolhemos para rezar e entramos em sintonia com o ouvinte. Então, é muito importante você realmente viver aquilo com seriedade e você entender o que você está fazendo, né? Como está escrito ali, acreditar naquilo que falamos. Então, você está rezando, você está agradecendo, você está pedindo, né? Você acredita no que você está fazendo? E o ouvinte, ele sente aquilo que você fala. E se você não fala de coração, se você não é verdadeiro naquilo que você está falando, que você está transmitindo, não adianta. A gente tem um ouvido já meio aguçado, né? Quando a gente acaba ouvindo
outros locutores, assim, a gente sabe, para, tem alguma coisa errada, tem um momento de oração. A gente vê que a pessoa não está rezando, que a pessoa está simplesmente preenchendo um horário, digamos assim. Agora vamos falar sobre produção. Produção são aqueles momentos que antecedem o ligar do microfone. Antes da gente entrar aqui nesse workshop, todo esse trabalho foi preparado. Nós tivemos várias conversas com a irmã Nilza, né? Conversamos com as irmãs, preparamos com muito carinho tudo para você. Né? Então, assim, sempre que alguém entra num microfone, numa emissora de rádio, para falar alguma coisa, saiba que aquela 1 hora de programação, às vezes levou 2 horas, 3 horas, 4 horas para ser produzida. No rádio, nem tudo é espontâneo. Lógico, o locutor tem que ser espontâneo, tem que falar né, com tranquilidade, tem que saber se expressar, mas por trás da espontaneidade de quem está no microfone, né, existe uma agenda feita com muito cuidado. Né? Não deixa aquele locutor te enganar, viu? Não existe improviso. Até o momento que o locutor fala a hora certa, ele foi planejado. Existe um rigoroso cálculo de tempo que é feito para que tudo funcione de forma correta. Posso improvisar? Posso. Mas nem tudo é improviso. Muita coisa precisa de planejamento. É aí que entra em cena o produtor. Antes de entrar no ar, é preciso produzir um conteúdo. Então, se você vai ter acesso com a sua Pascom a um tempo numa emissora de rádio, você vai ter que sentar com a equipe da sua Pascom, com as pessoas que você vai representar. Se você vai falar sobre o movimento da Mãe Rainha, você vai sentar com uma das irmãs, vai conversar com elas. O que eu vou falar? Não é chegar ao microfone, né, e falando aquilo que sai da sua cabeça. Isso no rádio, gente, não existe. É necessário você escrever um roteiro, você precisa ter uma noção mínima de quanto tempo você precisa para expor o seu conteúdo. E ele tem que ser exposto de forma clara e sem ser repetitivo, né? Porque isso também é uma característica do rádio. O rádio, ele é um veículo imediato, ele solta a informação de forma imediata. Não há necessidade de você ficar se repetindo. Equipamentos. Olha só. O que eu preciso para fazer uma boa transmissão de rádio? Um bom microfone, uma mesa de som adequada, são os equipamentos essenciais para o rádio. Você tem um bom microfone, uma boa mesa de som, você já está com metade do caminho para fazer um bom programa de rádio. Daí, de acordo com o formato do programa, você vai analisar quais recursos você precisa. Vai ter música, vai ter apresentação de músicos ao vivo, eu vou ter que colocar uma sonora, uma vinheta. Aí você vai adicionando, né, outros equipamentos. Aqui a gente não vai entrar em detalhes, porque o ideal seria vocês conhecerem um estúdio, né, visitarem um estúdio de rádio da sua cidade, olharem os equipamentos, verem os microfones, para ter uma noção. Mas sem entrar em detalhes, o que eu queria dizer para você sobre os equipamentos? Um bom equipamento, ele é necessário para uma boa transmissão. Sem um bom equipamento, você pode ter o melhor locutor, você pode ter o melhor técnico de som, que a transmissão não vai ficar boa. Qualidade de som no rádio é essencial. Com licença, Armando e Adrina, vocês comentaram em relação também a calcular o tempo, né? Que tudo é feito uma programação. E como que a gente pode, então, calcular exatamente, né, o tempo da fala, do contexto, né, que nós temos, com o roteiro que foi preparado, né? Certo. É assim, irmã, existe várias formas, né, de você calcular o tempo. Por exemplo, no jornalismo, você faz isso através de laudas. Né? Você sabe, por exemplo, de maneira grosseira, assim, só fazendo digamos assim, uma simplificação da coisa,
que 3 linhas digitadas na letra Times New Roman, número 12, vai te dar 15 segundos. Isso daí, o que você vai fazer? Você vai digitar 3 linhas e você pode cronometrar no seu ritmo de fala, através do seu celular ou de um relógio próximo de você, quanto tempo você levou para falar aquilo numa locução tranquila. E você vai replicar isso daí durante toda a sua lauda. O que é a lauda? Lauda é o papel que você produz, é o seu roteiro, que você escreve aquilo que você vai falar. Sempre existe nos estúdios um relógio muito à vista, né? E para que esse relógio está lá? Ele não é meramente um enfeite. As rádios, a maioria são comerciais. Significa o quê? Eles têm um momento certo para publicidade. Então, deu o horário da publicidade, eles têm que pontualmente soltar aquela publicidade. Deu o momento do início e do término do programa, eles têm que terminar. Então, às vezes, é combinado, né, com a pessoa que será entrevistada, o tempo. Mas daí você fala assim, não, mas eu me atrapalhei, não consegui calcular o meu tempo. Como que eu faço depois que entramos no ar? Essa é uma dica importante. Você vai preparar o seu conteúdo do mais importante para o menos importante. Então, você vai colocar no começo da sua fala as informações essenciais. E isso, desde que começou o rádio, é assim. Né? Então, o que acontece? Se por um acaso você tiver que cortar a sua fala, você vai cortar o final. Então, assim, se você colocou em ordem de importância, aquele final da sua fala que você cortou vai ser a parte menos importante. Então, não faça suspense, né? Não, vou deixar para o final o melhor. Isso não dá certo, né? Porque no rádio vai dar o horário e, às vezes, você não chegou ao final. Então, isso é muito importante. E existem algumas dicas para você calcular o tempo. Geralmente, é no momento da produção que isso acontece. Se você, por exemplo, sabe que você tem um programa de 1 hora, esse programa vai ter um intervalo de 5 minutos e vai tocar 2 músicas durante esse programa, de 5 minutos cada, você já tem um cálculo aí. Quanto tempo sobrou, né, de programa? Então, você vai lá, você pode pegar ali um bloquinho mesmo, anotar, você pode fazer da forma como você achar melhor. Mas você saber que um programa de 1 hora, nem sempre ele é dedicado exclusivamente à pessoa que fala no microfone. E nem pode ser assim. Tem os minutos que entram vinhetas, tem o tempo de publicidade, tem o tempo de música. Tudo isso você vai descontando. Então, assim, geralmente num programa de 1 hora, se ele tiver uma entrevista, essa entrevista vai ter no máximo 30 minutos. Isso aí, assim, é praxe, né? Então, assim, são algumas dicas que geralmente elas são definidas no momento da produção, né? Não é assim no momento que você está no ar. Nunca deixe para fazer o cálculo do tempo que você vai gastar depois que você esteja no ar. Não sei se a Adriana queria completar alguma coisa. Não, ouvindo o Armando, me veio só de também partilhar com vocês. Né? Eu apresento o programa ao vivo, todos os sábados. E eu sempre sou surpreendida com a participação de ouvintes, que isso também é um fator. Eu preparo essa 1 hora, como o Armando explicou para vocês. Mas o que acontece? Tem sábado que não tem participação de ouvinte, mas tem sábado que são tantas participações que eu sou obrigada a reduzir a quantidade dos blocos dos programas para valorizar o ouvinte. Aí que eu faço justamente o que o Armando falou, eu começo sempre do mais importante para deixar o ouvinte participar. Então tem isso também, quando é um programa ao vivo, vai ter ouvinte, tudo pode acontecer. Depende do dia. Eu acho assim que o que a Adriana falou é essencial, né? Assim, para a gente entender muitas vezes a alma do rádio, né? A alma do rádio é a participação do ouvinte e é aquilo que é imediato, né? Então a gente, quando entra no microfone,
Cada um de nós que estamos envolvidos com aquele programa, devemos nos perguntar qual é a nossa prioridade. O que é mais importante? Para mim é a participação do ouvinte. Pronto. Então você entrou com o seu projeto prontinho no ar, mas se o ouvinte quiser participar, você tem que já ter o plano para dar voz ao ouvinte, né? Então, mas tudo isso também é falado no momento da produção, né? Sim. Então, assim, a Adrina, ela entra no ar sabendo que se tiver um pico de participações, ela vai ter que mudar o roteiro durante o programa, né? Então, assim, também, assim, mais uma vez, a gente lembra que tudo aquilo que é produzido antes é muito importante para o sucesso do programa no ar. Não sei se foi claro, irmã, se você tiver mais alguma dúvida a respeito dessa contagem de tempo. Eu acho que foi claro, sim. Eu só esqueci de falar, né, que foi uma pergunta colocada aqui no chat da irmã Nilza, mas acho que ficou claro. Muito obrigada. Olha só. Temos uma outra pergunta no chat. Como cuidamos dos direitos autorais das músicas utilizadas no programa? Então, existe o ECAD. Ai, meu Deus do céu. Existe o ECAD. E nós, todo mês, pagamos o ECAD, né, que é obrigatório. Né? Então, nós temos um programa no nosso computador do ar, nós chamamos computador do ar, né, e que emite um relatório, e esse relatório é mensal de todas as músicas que nós tocamos. Né? Nós catalogamos, eu estou usando termos técnicos, né? Nós catalogamos, depois emitimos esse relatório, e aí, que nem hoje mesmo, hoje, né, nós fechamos o mês de agosto, primeiro dia do mês de setembro, eu já fiz isso e enviei o relatório para o ECAD. Aí o ECAD, ele faz um cálculo, aí ele calcula devido à potência da rádio, ao número de música, cada músico tem a sua porcentagem, então assim, não dá para a gente dizer exatamente qual é o valor, porque aí depende de emissora, depende de cantor, depende de tudo. De alvará de funcionamento, mas é pago, tem que ser pago, senão é crime. O ECAD, né, para quem não sabe, é o Escritório de Direitos Autorais. Isso. Então, assim, toda vez que uma música vai tocar no rádio, a gente tem aqui, né, a obrigação de saber quem é o cantor, quem é o compositor, qual é a gravadora. Se de repente não tem gravadora, a gente tem que colocar lá sem gravadora, mas a gente tem que colocar. Todas essas informações são repassadas para esse escritório, e esse escritório define um valor que a emissora de rádio vai pagar. Não sei se é a questão dessa pessoa que perguntou, mas existe um limbo jurídico a respeito da questão do direito autoral na web. Então, assim, uma web rádio, ela paga ou não paga ECAD? O ECAD diz que paga, mas a web rádio diz que não. Então, assim, nós já vimos decisões jurídicas a favor da web rádio e a favor, por exemplo, do ECAD. Né? Mas para você ter uma ideia, gente, olha, é tão sério a questão de direito autoral de música que já aconteceu com um sacerdote, padre, amigo nosso, que ele tocou música no som da igreja numa quermesse e bateu o ECAD na porta do padre e cobrou os direitos autorais daquela música. Isso não é brincadeira. Isso é muito sério. Então, isso assim, pode acontecer com qualquer um, não somente numa emissora de rádio. Os direitos autorais, por exemplo, eles asseguram a propriedade intelectual daquela música em qualquer exibição tecnicamente pública, né? Então, por exemplo, assim, existe ECAD para show, existe ECAD para rádio, existe ECAD para quermesse, né? Existe ECAD para tudo, menos para web. Por que não? Por que existe esse limbo jurídico para web? Porque não, quando você faz uma transmissão via web rádio, você pode estar transmitindo para 0 pessoas como para 500. Então, existe uma brecha na lei
de classificar isso como uma transmissão pública, ou uma transmissão de 1 para 1, ou uma transmissão de 100 para 1, e por causa disso acaba gerando aí várias interpretações. Então, no caso da web rádio, ainda existem web rádios que não pagam direitos autorais, e isso não significa que elas estão fora da lei. Significa que a lei ela ainda não está preparada para interpretar de forma correta esses casos. Só mais, continuando nesse assunto ainda, tem uma pergunta da irmã Nilza, se tem como usar músicas liberadas para o uso na internet? Sim, mas temos que tomar cuidado com algo muito importante. Quem fez a liberação dessa música no YouTube, em qualquer lugar, né, que você tenha apego, ela fez a liberação dessa música para o YouTube ou para você tocar na festa da sua igreja, no seu local de trabalho, numa emissora de rádio? Porque, às vezes, existe ali no YouTube várias canções que tem lá escrito embaixo, né? Utilização livre de direitos autorais dentro do YouTube. E tem outras que são livres de direitos autorais completos. Essas que são livres de direitos autorais completos, você pode executar onde você quiser, da forma como você quiser, mas sempre se lembrando de guardar essa informação. Então você vai entrar lá, se pegou do YouTube, bate um print da tela do computador, salva o link, se possível filma, porque a pessoa pode amanhã mudar a descrição daquele vídeo. Então, até hoje, até a data de hoje, é livre de direitos autorais. Amanhã, ele vai lá e muda a descrição. E ele te cobra os direitos autorais que você está usando hoje. Então, assim, tem todos esses cuidados que também nós devemos ter. Né? Hoje é muito comum, principalmente no YouTube, você encontrar uma música escrito livre de direitos autorais. Mas tem que tomar muito cuidado. Porque também, quem que é o proprietário intelectual daquilo? É o compositor. Será que foi o compositor que fez essa postagem? Ou será que foi alguém que pegou essa música, postou e sem conhecimento de causa e sem a anuência do dono daquele direito autoral, escreveu ali uma frasezinha, livre de direitos autorais? Então, assim, tudo isso tem que ser levado em conta para você não ser surpreendido, muitas vezes, pelo pedido de algum direito autoral. Muito obrigada. Mais alguma pergunta? No momento, não. Tá. Rádio não é apenas falar ao microfone. Precisa ter voz de locutor para falar no rádio? Não. Ainda bem, né? Olha a minha voz, gente, não é por nada não. Mas existem requisitos mínimos para participar de um programa de rádio, né? Claro, uma boa postura vocal, falar as palavras com clareza e ser objetivo, porque aí você consegue transmitir, né, aquilo que você precisa, as pessoas compreendem bem, né? Isso é muito importante. Todos podemos aprender a utilizar melhor a nossa voz, mas nem todos precisam estar no microfone. Para o rádio existem outras funções, muitas funções, igualmente importantes na hora de preparar um bom programa, né? Uma produção, editor de som. Na nossa sede, lá em São Bernardo, né, tem um setor de produção, é enorme. 24 horas de programação ao vivo. Imagina, você manter uma rádio 24 horas com a programação. Então, você precisa de uma equipe grande. Então, existe uma equipe de produção, existem os estúdios com os técnicos que fazem a edição, né, os operadores de áudio, né, e também tem tantas outras funções que você pode exercer por detrás dos bastidores, né? Que não precisa ser só nos microfones. É sempre muito rico. Eu aprendi muito. Não sei muito, né? Mas eu aprendi muito
20 anos na Milícia da Imaculada, porque foi vendo as pessoas trabalhar, foi elas me ensinando a fazer tantas coisas, né, que eu aprendi a mexer, fazer técnica, a fazer tantas coisas, né, até conseguir, né, enfim, hoje eu consegui a minha habilitação, né, em jornalismo, mas foi durante esse período, com tudo que eu aprendi. Olha só, gente, agora, não por um acaso, a gente tinha 1 hora de apresentação, e depois de eu falar para vocês tanto que a gente precisa planejar, encerramos a apresentação com 1 hora redonda. Tô brincando, viu, gente? A gente não sabia, a gente calculou mais ou menos, né? Não sabia exatamente que a gente ia conseguir terminar no horário corretinho, mas a irmã Nilza, né, falou para nós que sempre em torno de 1 hora, 1 hora e 20, mas temos que deixar sempre um espaço para que vocês tragam para nós as suas perguntas, né? Lembrando que num workshop a gente nunca vai conseguir falar todas as dúvidas de vocês. Então vocês têm que trazer essas dúvidas para nós, né? Nós estamos aqui realmente, como foi falado desde o começo, em família. Então a gente queria, nesse slide final, partilhar uma imagem que todos os dias no fim de tarde a gente vê aqui da rádio em Atibaia, que é esse pôr do sol maravilhoso, né? Então esse pôr do sol lindo, é um pôr do sol que encerra a tarde de programação aqui da rádio, né? Então, assim, para nós, o fim de tarde de hoje, o pôr do sol maravilhoso de hoje, está sendo a companhia de vocês. Então, nós gostaríamos de agradecer muito, né, a participação de todos, a oportunidade, dizer que esse workshop foi também desafiador por causa de uma série de questões locais, né, de produção aqui da rádio. A gente teve um ritmo muito acelerado de produção nos últimos dias. Então, a gente espera também que tenha, na medida do possível, né, Adrina, suprido algumas dúvidas de vocês. Sim. Agora eu vou tirar aqui o compartilhamento de tela. A gente vai voltar para a imagem, né, e eu acho que o Armando disse tudo, né? Só agradecer a vocês por esse convite, agradecer por este momento tão especial. E esperar perguntas, se existirem. Se a gente conseguir responder, estamos à disposição. Aqui no chat, então, tem uma pergunta do Guilherme. Como se mede ou estima a audiência de uma rádio? Olha só, Guilherme, é uma pergunta muito boa. Porque, assim, existem várias formas de se medir a audiência de uma rádio, mas a mais tradicional e confiável sempre foi aquela que a gente brinca, o Ibope, né? O que é? É bater na porta da casa da pessoa realmente. Hoje em dia, né, claro, você entra em contato por telefone, por WhatsApp, mas é aquela consulta direta. Que rádio você ouve? Qual emissora que você escuta de manhã? Qual emissora você escuta à tarde? De noite, você escuta rádio ou assiste TV? É feito um compilado desses dados, né, e dessa consulta direta, ou seja, a pessoa que pergunta coleta os dados direto com a pessoa que responde, é que nós temos os dados das pesquisas que são relevantes. Tanto que eu acho que a Adrina pode até comentar, né, Adrina? Que a gente tinha lá em São Bernardo um caso muito engraçado, que a nossa rádio ela chegava a ter o 5º lugar de audiência no meio de tubarões, né? Que é Rádio Globo, 9 de Julho, Rádio Bandeirantes, as melhores. E por que a gente não era ainda um pouquinho melhor? Porque na hora que alguém perguntava que rádio você ouve, a pessoa respondia Rádio Milícia, a rádio do Frei Sebastião, a rádio... Porque assim, qual que é a diferença, gente? Lá na fichinha técnica da pessoa do Ibope, vai ter o nome que a rádio enviou para eles. Atualmente, o nosso nome é Rádio Imaculada. Se alguém falar Rádio Milícia, tá errado? Não. Por
Porque é a rádio da milícia. Já foi Rádio Imaculada Conceição. Já foi Rádio Imaculada Conceição. Não é mais. Hoje é Rádio Imaculada. Isso. Então, assim, quando a pessoa vira e fala, escuto a rádio milícia, aquele ponto não é contado para nós. Então, isso também faz parte dos estudos de marketing de todo mundo que trabalha por trás na produção do rádio. Hoje em dia, um nome curto, ele é mais fácil de assimilar. Então, por que assim, hoje em dia não é mais Rádio Imaculada Conceição? Justamente porque Rádio Imaculada é mais fácil da pessoa assimilar, dos ouvintes guardarem, e de uma possível pesquisa eles responderem de forma correta. Acho que sim. Mais alguma pergunta, irmã? Tem sim. Bom, aqui também algumas pessoas ainda perguntaram sobre a apresentação, né, PowerPoint, a apresentação depois vai ser colocada também para os participantes. Enquanto a gente está fazendo essa conversa aqui, com as perguntas, se puderem, acho que parar com a apresentação, que daí os senhores aparecem também na tela maior. E uma pergunta, no início, né, da apresentação, os senhores falaram, então, da fusão do rádio com outras mídias, né? Muitos de nós não temos condições, né, de manter ou atuar em uma emissora de rádio, mas nos interessamos pelo tema, por isso estamos aqui. Seria interessante, então, nesse caso, investir numa web rádio, live, ou outras opções mais acessíveis no ambiente digital? Quais dicas que vocês nos dariam nesse sentido? Olha, irmã, eu falo podcast. Começo com podcast, que é algo que a gente está ouvindo falar demais, né? E hoje em dia, irmã, está me ouvindo? Sim. Então, e hoje em dia existem muitas plataformas gratuitas que você pode colocar, postar, né, o podcast, e é gratuito. Então, nós mesmos, postamos os nossos áudios, podcast, no nosso site miliciadaimaculada.org.br, mas também nessas plataformas gratuitas, porque é uma forma de divulgar. Então, fazemos isso. Então, assim, eu sugiro podcast, né, eu não sei o Armando, mas, assim, fazer algo tem que ser bem produzido, que chame a atenção. Porque aí a pessoa, ela vai se interessar e ela vai sempre buscar, né? Tem que sempre postar, né, semanalmente. Aí eu não sei como a pessoa pode se organizar, ou diário, se é uma postagem diária, eu não sei. Porque assim também, né? Para a gente responder essa pergunta, nós temos que pensar qual é o público-alvo que você quer atingir. No sentido assim, olha, eu vou fazer uma web rádio. Não, legal. Mas assim, será que o seu público-alvo escuta uma web rádio? Porque se você quer, por exemplo, fazer um programa para o apostolado da oração, são senhoras de 60 anos para um pouquinho mais, geralmente, né? Não via de regra, mas geralmente. E daí eu disponibilizo essa programação no Facebook. Quais dessas senhoras, dessa faixa etária, têm acesso a essa programação? Então, assim, entenda que o seu veículo, ele vai dialogar de melhor forma com o seu público-alvo. Então, você vai escolher a forma como você vai falar de acordo para as pessoas que você vai falar. Então, você tem, por exemplo, ali a opção do podcast, que a Adriana falou. Ele é excelente por quê? Porque você faz o seu programa de meia hora, 5 minutos, 15, 10, 20... Não interessa, você faz ele num formatinho fechado e você pode disponibilizar no Facebook, se for um programa jovem. Você pode enviar, muitas vezes, para uma rádio da sua região. Voltamos. Tá ouvindo, irmão? Sim, agora sim. Tá.
Por exemplo, eu estava falando, né, que a Adriana sugeriu o podcast. O podcast, ele atualmente, ele é, digamos assim, um elemento coringa, porque você pode, desde postar ele na internet, você pode, por exemplo, colocá-lo numa plataforma como o Deezer, o Spotify, né, que são plataformas pagas para quem acessa, mas gratuitas para quem posta. Então, se você posta no Deezer, no Wi-Fi, às vezes você não tem um custo, né? Mas tantos assinantes dessas plataformas terão acesso àquilo que você postou, né? Então, assim, tem instituições que têm um canal dentro do SoundCloud, dentro do Spotify, dentro do Deezer. Aqui em Atibaia mesmo, né, nós temos um hospital, que é o Hospital Novo Atibaia, e eles têm, por exemplo, uma página institucional de podcast dentro do Deezer e do Spotify. Então, assim, não existe limite, não existe delimitação para aquilo que você vai falar, se vai ser, por exemplo, um programa da sua rádio, do seu movimento, da sua paróquia, da sua PASCOM, né? Atualmente, muita coisa se encaixa no formato podcast. Nos demais formatos, rádio web, transmissão via Facebook, tudo isso é de se analisar o seu público-alvo. Mais alguma dúvida, irmã? Nós, né, também tem uma pergunta aqui. Nós pertencemos, né, ao movimento de Schanstatt, e temos, assim, muitas expressões características nossas, né, que expressam, assim, traços da nossa espiritualidade. Né? Por exemplo, capital de graças, aliança de amor, filialidade heróica. E quais cuidados que nós precisamos ter ao narrar ou para tornar a nossa mensagem, assim, mais acessível a um público mais amplo? Olha, isso mesmo. Isso, inclusive, é um grande desafio, porque a informação que eu conheço não é a informação que o meu ouvinte conhece, né? Então, assim, você tem que ter o que nós chamamos de empatia, se colocar no lugar do outro. Será que, assim, estou falando numa rádio católica, mas será que não tem uma pessoa evangélica me ouvindo? Né? Aqui na Rádio Imaculada, quantas vezes tocou o telefone, a gente atendeu, e era uma pessoa evangélica elogiando a forma como nós falávamos de Maria. Por exemplo. E olha que assunto tal, hein? É um assunto que é difícil, né? Falar de Nossa Senhora para os evangélicos é mais complicado. Então, assim, na nossa cabeça, assim, como comunicadores, nós temos que partir do básico, né? Explicar como se a gente estivesse explicando com muita caridade, com muito amor, para uma pessoa que não tem conhecimento algum sobre aquilo, né? Por exemplo, assim, eu, a missionária Adrina, tantas pessoas de Atibaia, nós somos privilegiados de conhecer muito de perto o carisma, né, do movimento de vocês, porque nós temos um lindo santuário aqui pertinho de nós. Né? Eu mesmo, na minha catequese, eu recebia a imagem da Mãe Peregrina, quando eu tinha, lá, sei lá, 6, 7, 8 anos, eu já via a capelinha da Mãe Peregrina. Então a gente cresceu com isso. Mas, ao mesmo tempo, no rádio, nem todos têm essa pré-informação, esse pré-conhecimento. Então é começar realmente do beabá, daquele comecinho, entregar as primeiras informações de forma bem mastigadinha, e assim fica a dica, né? Sempre misturar a informação mais básica com um pouquinho de uma informação um pouco mais, digamos assim, elaborada, porque faz parte do que a gente chama, né, daquela mistura de públicos ouvindo. Então, assim, se eu faço também algo muito básico, eu perco a atenção de quem já sabe o básico. Então, aquela pessoa que já sabe o básico, ela também tem que ter ali alguns momentos de interesse para ela. Então, vai muito da gente saber dosar, né, aquilo que a gente vai apresentar. Mais uma vez, acredito que isso daí esbarre no momento da produção, né, daquilo que a gente vai pensar anteriormente ao momento que a gente
fala ao microfone. Acredito que a Adrina pode falar também sobre isso, porque muitas vezes a Adrina, no microfone, ela teve que explicar coisas sobre o movimento da Milícia da Imaculada. Teve gente que ouvia a Rádio Imaculada há anos e não sabia quem era Padre Kolbe, por exemplo, que é o santo fundador, né, da Milícia da Imaculada. Então, assim, quantas vezes, né, Adrina? Acho que você pode até falar melhor sobre isso. Não, mas é isso mesmo que o Armando falou. Eu sempre penso assim, né? Eu tento, quando eu estou no microfone, eu imagino que é a primeira vez que eu estou aqui, primeiro isso, né? E justamente como ele disse, eu quero atingir as pessoas, mas se possível todas, né? A gente quer sempre, né, atingir todas as pessoas. Então eu procuro, né, peço a graça de Deus, procuro ser mais simples possível, uma linguagem simples, né, que nem se você está apresentando um programa com um doutor, né? Nossa, tem às vezes um doutor, ele fala palavras que o ouvinte não compreende, né? Porque é um ouvinte simples. Então, você vai ajudar o ouvinte a compreender. Então, aí está o nosso papel, que eu acho que responde um pouquinho, irmã, o que a senhora disse, né? A pergunta da senhora mesmo, que tem que realmente tentar. Né? Aqui tem Padre Kolbe comigo, que o Armando falou dele, né? Que é o fundador da Milícia da Imaculada. E eu sempre, eu busco de uma forma simples, sempre começo ali, né, do início mesmo, sempre, não me canso de dizer quem é Maximiliano Kolbe e a espiritualidade dele. Uma coisa também, assim, que eu acho muito importante, sempre, a gente nunca pode ter, por exemplo, a vergonha de admitir que não sabe algo perante o ouvinte. Porque da mesma forma que às vezes a gente oferece o básico para o ouvinte, a gente tem o processo contrário. A gente muitas vezes está falando para pessoas que sabem mais do que nós. Então elas entram em contato com a gente fazendo uma pergunta que você não sabe a resposta, né? Tira você do seu lugar de fala. Então, assim, você não tem que inventar, você não tem que dar desculpas. Você vai dizer o seguinte: não tenho essa informação. No nosso próximo encontro, trarei a informação correta. Da mesma forma, se te convidam, por exemplo, para falar sobre um assunto difícil, sei lá, falar, explica a posição da Igreja Católica sobre o uso de embriões na genética. Gente, um assunto dificílimo, né? Eu não vou ter lugar de fala para resolver esse problema, para explicar esse assunto. Eu vou chamar um especialista. Vou procurar um padre, vou procurar, muitas vezes, um pesquisador que é católico, alguém que possa explicar esse assunto, né? Então, tudo isso passa também pelo nosso bom senso, né? Muitas vezes a gente não consegue se fazer claro, não consegue explicar, porque a gente está tentando escalar uma montanha que não é nossa, né? É um conteúdo que a gente não tem domínio. Nós, como apresentadores de rádio, nós intermediamos muitas vezes essa troca de conhecimento. A gente traz um especialista, a gente traz um padre, né? A gente traz um religioso, uma religiosa, abre o microfone para ele e deixa ele expor o conhecimento. É ter também essa troca, né? Essa relação de humildade. Então, muitas vezes, agora temos leigos nos ouvindo, né? De repente, você leigo na sua Pascom, você ganha aí 10 minutos no rádio. Não queira ir lá e usar esses 10 minutos você, né? Vai falar sobre o movimento da Mãe Rainha? Tudo bem, você já conhece, mas leva uma irmã com você, né? Você pode até conduzir esse momento, mas você vai falar do movimento, você vai dar voz de fala para ela. Então, tudo isso faz parte também do processo de comunicação quando nós estamos falando de rádio. Será que foi claro, irmã? Eu acho que sim. Nesse sentido, como os senhores falaram, né, da gente tentar deixar mais claro, né, para o ouvinte, né, assim, aquele conhecimento, porque a gente não pode levar todos como se todos já estivessem no mesmo nível, né, mas também achei importante, quando colocaram também
ao mesmo tempo que eu explico aquilo que é básico, eu também tenho atenção para aquele que já sabe um pouco, né? Tem que mesclar isso, né? Acho que ali também existe um domínio ali, né? Precisa também ter esse conhecimento para você conseguir atender esses dois públicos, né? E o público de rádio, irmã, é sempre renovado, sempre renova. Isso é uma coisa assim inacreditável, lógico. Tem aqueles que são fiéis, né, que estão ali ouvindo todo dia aquela programação, mas está sempre renovando também. Então tem isso também, né? O público de rádio. Na verdade, lidar com o público de rádio é um exercício perene de caridade, de responder as mesmas perguntas, de muitas vezes ter a paciência de ser questionado todo dia a mesma coisa e responder como se estivesse dando essa resposta pela primeira vez. Por quê? Porque o público de rádio ele é extremamente rotativo. Da mesma forma, né, que uma pessoa pode ter ouvido essa resposta 1000 vezes, aquela que está te perguntando é a primeira vez dela. Então você tem que respeitar esse momento daquela pessoa e responder com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Então, às vezes, a pessoa liga e fala assim, olha, você me ensina a rezar uma Ave Maria? A gente reza o rosário todos os dias, 3 vezes na programação. Né? E a gente vai ensinar aquela pessoa a rezar uma Ave Maria, porque ela nunca rezou nenhuma. Então, é esse exercício de amor, de caridade também. Né? Olha, tem mais algumas perguntinhas. Como atuar na rádio? Como chegar na emissora e atuar como comunicador? É preciso ter um produto pronto, um projeto? Depende da emissora, né? Por exemplo, assim, existem emissoras que elas vendem um espaço. Elas falam assim, ó, o valor é esse, se você me pagar esse valor, essa 1 hora é sua. Existem emissoras, digamos assim, a gente analisa e disponibiliza esse espaço para você. Perdemos o sinal. Alô? Retornou? Oi, voltou o sinal. Voltou. Então, existem algumas rádios comunitárias que elas têm algumas legislações específicas, mas que elas, cumpridas essas legislações, elas são impelidas a disponibilizar esse espaço. Então, varia de caso a caso. Mas, assim, uma dica que nós damos para as pessoas. Nunca chegue a uma rádio pedindo um espaço sem saber o que você vai fazer. Porque, é claro, ninguém vai te dar um espaço se você não trouxer um projeto perfeito, redondinho, sabendo o que você vai falar, sabendo o público-alvo, né? Então, assim, quando a gente faz um programa novo, nós, inclusive, aqui, né, na nossa emissora, na Rádio Imaculada, nós temos 10 itens que nós preenchemos. Público-alvo, justificativa, o que é o programa, quais são os concorrentes desse programa, no mesmo horário, qual programa que passa, quanto tempo vai levar, quantos intervalos vai ter. Então, assim, não é um processo fácil, né? Então, assim, uma dica que eu dou, se vocês planejam pedir um espaço na rádio, comecem com 5 minutos. Ah, mas Armando, 5 minutos não dá para nada. 5 minutos é muito tempo no rádio. 5 minutos dá para você utilizar de uma forma surpreendente. O Padre Zezinho, ele tem um espaço que chama Palavras que Não Passam. É uma pequena catequese de pouco mais de 3 minutos, que já está no ar há anos, inclusive retransmitida pela Rádio Imaculada em alguns momentos. Né? E Padre Zezinho, com aqueles 3 minutos, ele dá uma aula de catequese. A gente escuta, toda vez que eu paro e escuto, eu falo, gente, que coisa maravilhosa. Né? Então, assim, eu aprendo em 3 minutos. Então, eu acho que tudo isso é uma questão também de planejamento, mas a disponibilidade de horário varia de caso a caso, de rádio a rádio.
Estamos finalizando as perguntas, né? Mas tem ainda uma colocação aqui, uma pergunta, né? Pela experiência, né, que os senhores têm na rádio, qual o conteúdo assim que mais atrai o público, né? Que mais gera engajamento? E ainda juntando com uma outra pergunta, e como tornar essa apresentação mais dinâmica, mais interessante, né? Quais seriam os recursos para isso? Certo. Na verdade, assim, varia, por exemplo, faixa horária. Então, assim, você tem que, mais uma vez, né, sem ser repetitivo, mas pensar no seu público-alvo. Quem que liga o rádio de manhãzinha? Né? É aquele pessoal que sai para trabalhar, aquele pessoal que muitas vezes está acordando de manhã, quer informação, quer notícia. O que aquela pessoa quer naquele horário? A missionária Adrina, por exemplo, ela trabalhou uma época na rádio em Campo Grande. Né? E em Campo Grande, ela chega para mim, ela sempre relembra essa história. Ela fala assim, Armando, a gente tinha um programa que era um sucesso, chamava... A Hora do Fazendeiro. E começava com berrante. Começava o programa com aquele berrante, e tocava música sertaneja, e tinha momento de espiritualidade no meio. Era assim, mas era o que o nome diz, a Hora do Fazendeiro. Você entregava para qual público-alvo? Para o fazendeiro. O que você entregava? O berrante, aquele som de... muitas vezes a trilha sonora, né, já leva a pessoa para o interior, para aquela vida do dia a dia no campo, né? Então, assim, você pode utilizar diversos artifícios para tornar o seu programa melhor, de acordo com o seu público-alvo, né? Então, se você quer fazer, por exemplo, um jornal, você não tem muito que fugir, né, daquela trilha sonora jornalística, de uma entrevista, de uma reportagem. Mas se você vai trabalhar em outros horários com um programa de entretenimento, você tem 1000 opções. Né? Então, música, né? Exatamente. Por exemplo, assim, vamos fazer aqui, toda segunda-feira, entrevistar um músico. Vamos ter o top 10. Todas as rádios FM têm um top 10. Vamos ter aqui o momento do lançamento. A gente vai tocar uma canção inédita para você. Então, assim, tudo isso vai do horário que você separou e para qual público você vai falar. Mas sempre a gente vai ter uma forma de tornar isso melhor, de tornar isso mais atrativo. Olha, muito obrigada. Já estamos... As perguntas aqui, acho que já foram todas. Sim. Muito obrigada. Então, acho que conseguimos responder todas as perguntas que surgiram. A gente agradece a disponibilidade, né, do Senhor estar conosco nessa noite. Muito obrigada, Armando. Muito obrigada, Adrina, pela generosa apresentação de você sobre esse tema que nos é, como vocês disseram, Está falhando, desculpa, está falhando. Tem um alcance enorme na sociedade. Está cortando o seu áudio. Inclusive acompanha a evolução da humanidade, né? Já está migrando para as redes sociais, para a web, está modernizando também como o mundo todo, né? Então, muito obrigada pela generosidade, que vocês recebam muitas bênçãos e graças em troca, né? Sobre as suas vidas, sobre as suas famílias e principalmente sobre essa linda missão de comunicadores. Muito obrigada. Eu agradeço, né, em nome de toda a Milícia da Imaculada por esse convite tão bonito, tão especial, né, e eu peço, né, como família, gostei muito, né, no início, como foi mencionado, estamos aqui em família, então que vocês rezem, né, pela Milícia da Imaculada, rezem pelo Frei Sebastião, né, para que a gente continue, né, com essa obra de evangelização que é muito bonita e também desafiadora. Obrigada por esse convite maravilhoso. Nós agradecemos realmente, e foi para nós também um aprendizado, né? Sempre bom partilhar desses momentos, desse workshop.
Só no começo, não me apresentei também, né? A gente começou a conversar e a gente se empolga, então falaram que eu devia me apresentar, então, ainda mesmo que terminando, eu sou a irmã Márcia, aqui de Londrina, e estava ajudando também aqui na apresentação, e tem mais uma colega junto que está ajudando na apresentação também, que ela pode se apresentar. Sim, eu sou a Ana Paula, eu sou integrante da Liga de Famílias daqui de Santa Maria, junto ao Santuário Tabor. E encerrando, então nós vamos convidar a irmã Nilza, também para fechar com as suas palavras esse nosso workshop. Então, Adrina e Armando, ouvindo aqui vocês falarem e a gente vai se empolgando, né? E a gente acaba até se esquecendo que vocês trabalharam o dia inteiro. Eu fico muito grata mesmo, assim, falo não somente em meu nome, mas em nome de todos os assessores do movimento de Schoenstatt. Eu sei que vocês, como a gente partilhou, né? Vocês estão numa fase bastante com muita aceleração no trabalho aí, e o ideal seria até que esse workshop ficasse lá para o finalzinho do ano, né? Mas quando a gente disse para vocês, olha, mas a gente já anunciou, né? E vocês então aceitaram com tanta generosidade. E quando vocês falam assim de rádio, quando vocês falam, a gente percebe que vocês não estão falando aquilo que vocês aprenderam na escola somente, ou aquilo que vocês leram em algum lugar, mas vocês falam com propriedade, vocês falam porque vocês não somente estão falando para nós o melhor é isso, mas a gente sabe, e eu já estive aí na rádio, né, que vocês realmente se esforçam para viver isso e para fazer realmente da rádio esse púlpito de evangelização, né? Muito obrigada por vocês se dedicarem e ainda preparar para nós essa aula, a estarem aqui conosco nesse horário, né? Já passa das 9 horas da noite e vocês aqui respondendo as perguntas com tanta propriedade, também com tanta disponibilidade e alegria. E com isso vocês podem ter certeza, como já falamos no começo, né? Nós estamos aqui em todos os estados do Brasil. Tem até, para vocês terem uma noção, a Ana Paula é lá de Santa Maria, na pontinha do Rio Grande do Sul, quase divisa com a Argentina, e nós temos aqui uma senhora que é de Boa Vista, de Roraima, lá em cima, quase divisa com a Venezuela, né? Então, vocês estão falando assim com o Brasil inteiro, de fato, né? Representantes do Brasil inteiro. E passando assim com tanta generosidade e com tanta ética, né? A experiência de vocês, as orientações de vocês, para que nós possamos também fazer da rádio uma voz da aliança, né? Uma voz que ajuda as pessoas a viverem a sua aliança com Deus. Que a Mãe de Deus retribua a cada um de vocês, viu? Armando diz para sua esposa que nós agradecemos a ela também, né? Porque tem ela e tem a sua filhinha que estão lá em casa sozinhos, porque eles estão falando, para quem não sabe, eles estão na rádio, né? Eles não estão na casa deles, eles estão dentro do estúdio da rádio, né? Se possível, antes de vocês saírem, dá uma viradinha na cama para a gente ver aí o estúdio como é que é dentro, né? Mas muito obrigada, viu? De todo o coração. Olha lá, estão na rádio mesmo. Muito é possível obrigada. ver? Sim, estamos vendo, está dando para ver. Ó, esse daqui é o nosso estúdio, onde tantas vezes, né, a irmã Márcia, a irmã Nilza participaram da oração do Rosário conosco. Outras irmãs foram acolhidas aqui, né? Com a pandemia, infelizmente, a gente teve que parar com um pouquinho com a programação local. Aqui é a mesa, vamos ver se consegue. Dá para ver. Sim, né? dá para ver. Cada botãozinho desse, né, coloca um som no ar, um efeito no ar. Esse daqui, ó, é o programa de automação que a gente usa. Todas as músicas, né, estão nesse computador. Tudo que a gente falou para vocês, né, sobre direito autoral, é esse computador que ele acaba servindo, né, para, digamos assim, guardar as informações de qual música e em qual horário exato a gente toca, né? Então é isso. Vou voltar aqui.
Muito Olha, obrigada. aqui no chat tem muitos agradecimentos, né? O pessoal está agradecendo bastante por esse momento que tivemos juntos. Sim. Que a Mãe de Deus retribua a vocês, viu? E agora chegou o momento de registrar esse encontro. Então, quem puder abrir a câmera para a gente fazer a foto. Todos os participantes abram a câmera, por gentileza. Isso. Obrigada. Aí nós vamos fazer uma fotografia. Já que você pode fazer também. Monique, você está conosco? Mais garantida a Monique, que o meu visualização não pega tudo. Está conosco, Monique? A Monique